Uma máquina aplica uma força F sobre um bloco de massa M, movendo-o sobre um plano inclinado de um ângulo θ com a horizontal. Considere que o móvel suba o plano inclinado com velocidade v constante, no intervalo de tempo t, e que o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano seja igual a μ. Sabendo que o rendimento da máquina é eta e que a aceleração da gravidade local é g, a energia total empregada pela máquina nesse deslocamento vale quanto? Gente, primeira coisa, né, que são as coisas que acontecem na US também. Então a gente faz isso de propósito, ó. Vamos pensar de maneira mais simples possível. Ele não falou qual é a direção dessa força F, então nós vamos imaginar que ela é paralela ao plano inclinado, né? Já que não tem nenhum ângulo, então é normal que a gente pense dessa maneira. A US às vezes faz isso e a gente colocou isso com esse propósito. Vou desenhar o plano inclinado rapidamente, colocar o bloquinho aqui para a gente trabalhar com ele. Gente, ó, um cuidado que nós temos que ter. Eu vou representar o bloquinho aqui, tá? E lembrar das forças que atuam nos planos inclinados. Então, a gente que está fazendo específico, a gente não vai ficar aqui demonstrando as coisas. A gente já tem que saber da existência dessas forças já de tanto ter treinado, não é? Ela tem uma componente do peso aqui, ó, na direção descendente do plano. Nós chamamos de P seno de θ, desde que θ seja o ângulo aqui embaixo, né? Como é o caso aí, ó, da questão. E como a tendência desse bloco é se mover para cima, né? Ou seja, ele está se movendo para cima, ela tem uma força de atrito aqui também para baixo, ó. Então aqui também nós vamos ter uma FATzinha aqui, tá certo? Então o que acontece? Para que essa máquina suba, de acordo com a ideia da questão, a gente tem que considerar que existe uma força movendo ela aqui para cima, né? Empurrando ela aqui nesse sentido, e essa é a força F que faz isso. Nós temos ainda uma componente aqui na direção perpendicular ao plano inclinado e entrando, que é a famosa P cosseno θ, e nós temos a normal, e essas forças aqui sofrem equilíbrio, né? Então em módulo elas são iguais. Então o que que eu tenho? Se eu tenho velocidade constante, eu não tenho aceleração, né? Se eu não tenho aceleração, a força que age na direção ascendente do plano inclinado tem que ser igual à soma das que agem na direção descendente. Então, fato que essa força F aí, ó, ela vai ter que ser igual ao P que multiplica o seno do ângulo mais a FAT, não é verdade? Só que FAT é o que, né, pessoal? Vamos aqui no cantinho, ó. FAT é μ vezes a normal, né? Então, a FAT em planos inclinados, ela vai ser μ que multiplica o P cosseno de θ. Isso porque essa força aqui, ó, está em equilíbrio com essa, né? Elas estão em equilíbrio, não existe movimento nessa direção, também não existe como realizar trabalho nessa direção. Então eu tenho todo esse esquema aqui. Aí o que que eu vou fazer? Nós vamos desmembrar devagarinho. O que que é peso? Massa, gravidade, né? E aqui o seno do ângulo θ. O que que é FAT? μ vezes a normal. Só que a normal é P cosseno, né? Então P é mg, né? Então isso ficaria mg cosseno θ. Tá aí o valor dessa força, né? E vocês também teriam que lembrar que potência, quando se trata de velocidade constante, ela pode ser escrita assim, ó. A potência útil, né? No caso da máquina, é a força que a máquina faz vezes a velocidade. Então a força que ela consegue imprimir a esse movimento aí tem ligação com a potência útil dela, força, velocidade. Logo, a potência útil dela vai ser tudo isso que multiplica a velocidade, não é? Porque tudo isso que eu acabei de colocar entre parênteses é a força, certo? Então, gente, o que é potência, né? Potência útil é a quantidade de energia utilizada dividido pelo intervalo de tempo. Observe que o intervalo de tempo foi chamado apenas de Tzinho. Eu sei que é um delta, mas a questão chamou de Tzinho. Eu vou chamar aqui de Tzinho, tá certo? Então, se você for observar bem aqui, ó, a energia útil, a quantidade de energia útil desenvolvida vai ser o produto força, velocidade, tempo, né? Só passar esse tempo aqui para o lado da força, tá? Ah, Hilda, então eu posso ir direto, né? Ó, a energia aqui útil vai ser o produto força, que é isso que está entre parênteses aqui. Então vai ser, vamos lá, devagarinho para a gente não errar, mg seno de θ mais μ mg, como tem um sinal de mais, né?
cosseno de θ, é interessante botar os parênteses, né? Tá aqui a força, tá aqui a velocidade e tá aqui o intervalo de tempo. Então a coisa está começando a ficar bonitinho, né? Aí você já fica na dúvida ali se é o item D ou se é o item A, ó. Até nisso Partiu Medicina capricha, né? A UES geralmente tem dois itens bem absurdos, bem diferentes, e dois itens que você pode ficar confundindo ali, né? Que andam aparecendo umas coisas parecidas. Acontece que o conceito de rendimento é o que, pessoal? Tudo de útil, potência útil, por exemplo, sobre potência total. Mas isso pode ser pensado para as energias, porque é o mesmo intervalo de tempo, ó. Quantidade de energia útil pelo intervalo de tempo dividido por quantidade de energia total pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo é um só, né? Então sai aqui também energia útil por total. Então o que é energia total? Vai ser a quantidade de energia útil dividida pelo rendimento. Então eu vou pegar essa expressão e vou dividir pelo rendimento e vou ter a resposta, não é verdade? Ó, mg seno de θ mais mi mg cosseno de θ, tudo isso que multiplica o v, que multiplica o intervalo de tempo e deve ser dividido pelo eta. Então, como nós podemos ver, né? Dá para colocar o mg em evidência, não é verdade? A gente colocando o mg em evidência fica seno θ mais mi cosseno θ vt sobre o eta. Então, a resposta aí correta é o item A.